Olá, aqui é o professor Heraldo Pieroni, professor de História. Eu fiz esse trabalho montado em cima de slide para apresentar para os alunos dos oitavos anos essa questão da relação da mão de obra escrava. E eu vou começar com o indígena. E escolhi um documento de época de Jean de Lery, né, teria um acento no E. Jean de Lery, um francês, que nós vamos analisar quem que ele é, e é o contato do homem branco com o indígena brasileiro. E o texto que eu vou usar é o Velho Tamoio, né, que está nas viagens às terras brasileiras, escrita entre 1556 a 1557, correto? Então nós vamos dar uma olhada aqui, olha, nesse mapa apresentar para vocês um pouco do contexto e depois eu vou entrar um pouco nas falas que o Lerry teve com o velho Tupinambá. Ah, então, a população indígena, né, nesse mapa representada em 1500, era basicamente de 3 milhões de índios dentro do território brasileiro, correto? Aí, no caso, nós temos 2 milhões de índios só na zona costeira do Brasil. E cada coro representa uma nação ou um povo. Então você tem o Tupinambá, os Tupiniquins, os Aimorés, você tem os Tamoios, Carijó, e na parte do sul. Você tem várias representações desses povos que viviam espalhados na Mata Atlântica. Ao todo, 2 milhões só na zona costeira. E o cálculo de 1 milhão distribuído pelo interior do Brasil, em mais de 1.000 povos diferentes. E é importante a gente observar hoje que no século XXI, nas políticas que estão fazendo aí sobre a Amazônia, a distribuição de terras indígenas, a tendência é diminuir cada vez mais o espaço vital para os indígenas. Então nós vamos entrar no outro slide, que ele já vai entrar um pouquinho naquilo que o velho Tamoio fala para a pergunta para o Jean de Lery. Por que, Maírs, vinde buscar tanta lenha para vos aquecer? Essa lenha, basicamente, é o pau-brasil. Você pode ver aí na representação deste mapa de época, um mapa basicamente de 1550, já do século XVI, pintado pelo italiano Giacomo Gastaldi. Você tem uma representação da Baía da Guanabara, e onde os índios estão lá cortando, né, o tronco do pau-brasil. E esse barco, né, essa vela que você vê lá da caravela, ela tem um símbolo, uma representação da bandeira francesa, que é a flor de lis, no caso, né, que representa aí, a lótus, né, a flor de lis, representa a França. E você tem também, nós vamos abordar isso mais ou menos mais para frente, ainda nesse filme, a questão dos monstros marinhos na água. Né, uma crença muito interessante para aquela época. Né? Eles acreditavam realmente a possibilidade de existir monstros marinhos, uma representação muito doida, né, das coisas. E aqui você tem, olha, a costa do pau-brasil. Lembra que nós vimos lá os índios distribuídos nessa região. E aqui você tem em verde a Mata Atlântica, que está em extinção. E lá você tem o pau-brasil, ele se distribuía por todo esse litoral. E a primeira forma de exploração que Portugal fez no Brasil foi a da coleta do pau-brasil, porque Portugal estava mais interessado em explorar a Ásia. Nós vamos ver depois os mapas aí. E basicamente, você tem lá o Rio São Francisco, né? E você tem aí na costa a Mata Atlântica e o pau-brasil. E uma resposta que o Jean de Lery dá, né? Por que você coleta tantas árvores para lenha? Não, nós extraímos, Jean de Lery, o francês, fala, não, nós extraímos o pau-brasil para fazer tinta e tingir tecidos, correto? E olha lá, a feitoria do Cabo Frio, né, Angra dos Reis, feitoria do Rio de Janeiro. E é bem nessa região aonde vai ficar a França Antártida. Depois nós vamos falar por que França Antártida, a colônia francesa, que vai durar até 1560, 60 e pouco, mais ou menos. E aqui, olha, uma outra representação. Pau-brasil é uma forma de escambo e lucro. Essa representação você pode ter um francês, talvez, né? E aí os índios coletando o pau-brasil, eles deixavam amontoado, como vocês viram. Aqui, eu vou voltar o slide só para você ver. Opa, peraí.
Você tem aqui a costa do pau-brasil, esse amontoado de troncos de pau-brasil, eles ficavam praticamente no litoral e os índios eles tinham machado de aço ou de ferro porque era um presente dado pelos europeus. Geralmente os índios não tinham, não mexiam com metais, né? Eles não trabalhavam com metais e aí eles ganhavam nesse escambo, ganhavam espelhos, ganhavam colar de conta de vidro, panos, tecidos, seda, em troca deste pau-brasil, que era usado não apenas como lenha, mas para fazer móveis, que era a primeira madeira de lei considerada no Brasil. E então o escambo é isso, você troca produto por produto. Porque para o índio, o ouro, prata não era interessante. Porém, coisas que ele não conhecia, como vidro, espelhinho, faca de aço, essas coisas era muito interessante, era muito importante para o índio. Então você tem essa gravura, essa representação, correto? E aqui nós temos alguns hábitos e costumes dos tupinambás. As índias fazendo o cauim. O cauim, ele é feito com a mandioca. E as índias, elas basicamente gospem em cima daquela mandioca assovada no pilão, né? Vai cuspindo para ajudar na fermentação. Isso dá uma espécie de uma pinga, né? O uísque de mandioca, uma cachaça feita da mandioca que deixava, segundo o Padre TV e também o Jean de Lery, dois franceses que estiveram por aqui, lá no século XVI, deixava você bem chapadinho, né? Bem alterado. E a prática do canibalismo também era uma prática comum dos tupinambás. Eles devoravam, comiam os seus inimigos. Você tem lá no fundo dessa imagem de época, talvez trazida pelo Hans Staden, um outro cara, um alemão que se perdeu também, mais para o litoral paulista, o canibalismo. Você tem lá no fundo europeu, chateado lá, a perninha levantada, a cabeça, as partes do indivíduo em cima da chapinha lá da brasa, né? E o europeu totalmente gritando, socorro, né? Ele sabe que uma hora vai ser ele, né? Então, aqui outra representação imaginário europeu sobre o índio também é importante. Veja bem, veja só, essa gravura é a gravura da capa de um livro que eu tenho em francês, do Jean de Lery. Essa gravura do Delambric, que é o ilustrador. Percebe que você tem, se você observar, você tem um diabinho voando. Lá perto do barquinho no litoral, você tem os peixes voadores, você tem um monstro marinho. Depois você tem os europeus conversando e ao lado do europeu tem um animal com uma cabeça humana. E aqui você está tendo, olha, o diabinho lá tentando em cima de um índio, o índio lá tentando socorrer o outro. No chão, um diabinho dando em cima de uma índia lá. Essas são as visões do imaginário europeu do século XVI, porque os europeus eles se baseavam muito na mitologia grega e em cima dos livros de Homero, a Ilíada, a Odisseia principalmente, que tem os seres mitológicos. E as ilustrações daquela época eram baseadas basicamente na... É redundante, baseadas basicamente, né? Mas elas eram básicas em cima da representação grega, da mitologia grega. E aí você tem um tupinambá com um tacape na mão, uma clava, e ao chão, um tupinambá nu, e ao chão a cabeça do seu inimigo. Essas representações faz com que eles representem o índio como selvagem. Vai estar na fala daquilo que eu vou ler daqui a pouquinho, certo? Aqui nós temos o Jean de Lery na capa do seu livro Le Voyage au Brésil, Jean de Lery, 1556 a 1558. Então, vou falar um pouquinho dele, tá? Jean de Lery foi um dos 14 calvinistas que vieram para o Brasil na expedição de Villegagnon para a formação da colônia francesa na Baía de Guanabara em 1557. Tá? O almirante de Villegagnon, ele foi, nós vamos ver, recomendado por Coligny, conde de Coligny, e eles eram muito amigos do João Calvino. O João Calvino, ele é um francês que fez parte do protestantismo
Ele era o homem que fez a religião da predestinação. O que é isso? Isso tem a ver com a reforma protestante. Ele dizia que Deus escolhe quem vai ser salvo ou não. Né? Quando morrer, vai para o paraíso. E você tem que ter a graça divina. Isso aí é uma coisa que você vai ver mais quando trabalhar a reforma protestante. Mas João Calvino é o cara. Em 1533, ele foge da França, porque ele está sendo perseguido pelos católicos, pela igreja, e vai morar na Suíça. Vai morar em Genebra. E lá ele vai fazer como as vilas são pequenas, cidades pequenas, ele vai fundamentar uma espécie de uma democracia religiosa protestante. E na França os calvinistas são chamados de huguenotes. E o Jean de Lery ele foi seminarista católico. Depois ele se converteu aí ao calvinismo, huguenote, e ele vai vir com mais 13 calvinistas nessa missão que o João Calvino queria formar na Baía da Guanabara uma colônia, interessante, né? Uma colônia protestante, né? Calvinista, com hábitos e costumes totalmente diferentes daqueles que existiam na Europa católica. Veja bem nessa capa, nessa primeira folha, numa edição de 1941 em francês, você tem lá o macaquinho, o papagaio e o índio, uma representação europeia de como seria o índio. E o Jean de Lery aqui embaixo, né? E o João Calvino ali. E aqui, olha, continuando, está a Baía da Guanabara, escrita em francês, Brasil, Tupinã, que seria Tupinambós, né? Tupinambu, são os índios tupinambás, que são os aliados dos franceses. Os tupinambás eram inimigos dos portugueses e os tupiniquins eram amigos dos portugueses. Então você tem uma luta é uma guerra de procuração, digamos assim. Os tupinambás lutam contra os tupiniquins, ao mesmo tempo os tupinambás ajudam os franceses e os tupiniquins ajudam os portugueses. Em vez da França e Portugal lutarem como nações, eles usam os índios. Isso chama-se hoje guerra de procuração. E aqui é a Baía da Guanabara, onde vai se formar a, a colônia França Antártida. E a ilha de Ville-Gagnon, está ali, ó, a ilha de Ville-Gagnon, hoje é a ilha de Sergipe, no Rio de Janeiro. Ela tem um forte de Coligny, tá? Ainda tem os resquícios do forte de Coligny, que representava essa França Antártida. A França Antártida é pelo seguinte fato. Até antes dos europeus atravessarem para o sul, hemisfério sul, lá no trópico, onde você tem lá o Equador, né? A divisão do mundo, hemisfério norte e sul, o Equador, eles navegavam pelo norte e eles seguiam a ursa polar, aquela estrela da ursa polar. E essa ursa polar representava o Ártico, o Antártico. Então, quando eles atravessam para o hemisfério sul, eles não têm mais essa estrela, a ursa polar, como referência. E eles chamam de Antártida, porque é anti-ártico. E aí a França Antártida, porque vai se localizar ao sul, no caso na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. E continuando aqui, nós vamos compreender um pouco desse contexto histórico. Antes, então, lá no século XIV, as especiarias, a seda, ela vinha pela rota da seda ali, olha, que sai da China, atravessa o Império Persa e chega na Europa através do Oriente Médio ali. Vai passar pela Arábia e vai chegar por Israel, por Damasco, pelo Líbano. E daí os italianos, eles tinham um monopólio do comércio e distribuíam pela Europa pelo mar Mediterrâneo. E também pela parte que a gente pode chamar oriental, da África Oriental, né? Somália, Quênia, que os portugueses depois vão dominar, Moçambique. Você tem também o comércio da Índia com a África e a Arábia, pelo Mar Vermelho, Egito. E as especiarias não deixam nada de ser do que cravo, pimenta, tomilho, alecrim, pimenta do reino, são coisas, canela, noz moscadas, coisas que a gente compra barato hoje. Mas na época, pelos intermediários, pelas rotas terrestres, passava de intermediário para intermediário, caravana a caravana, o preço era muito caro, o custo era muito alto. Então a solução
interessante aí no caso é a política mercantilista, que já existe no século XIV. Aqui, as práticas mercantilistas seria a balança comercial favorável, onde você diminui as importações para não gastar dinheiro e aumenta as exportações. Para eu exportar, eu tenho que ter produtos que sejam raros no continente europeu. Para eu conseguir esses produtos, eu preciso, de certa forma, chegar até a fonte fornecedora. Se eu olhar lá, a fonte fornecedora está na China e na Índia, um pouco longe da Europa. E aqui o domínio está na mão dos árabes muçulmanos e também dos italianos. Tá? Isso desde a antiguidade já estava na mão do Império Romano. E se eu pensar, né, avançar aqui, eu tenho três figuras importantes: o rei, que é o dono da terra, a Igreja Católica, por isso que vai ter as reformas protestantes mais para frente, e o burguês aqui, né? É o cara que está interessado em acumular ouro. E você tem o pessoal que paga imposto. E uma das formas que o rei tinha de conseguir essa riqueza era formando colônias. Aqui você tem o Brasil, né? Isso aí, essa figura é uma figura representativa de uma questão do Enem, se não me engano. E o monopólio é você ter o monopólio. Eu tenho que conseguir esse monopólio. Eu tenho que ter o monopólio dos produtos, das especiarias e da seda, inclusive se eu conseguir ouro. O ouro vai estar na África. Então, andando um pouquinho aqui, eu vou ter um mapa mundi mais atual, com uma representação de uma coisa interessante. No século XIV, Portugal e Espanha começam a sair, né, tentar dividir ou tentar ganhar espaços para chegar à Ásia, contornando a África ou atravessando o Oceano Atlântico. Então aqui você tem uma coisa interessante. O Papa que você vê lá, olhando lá para o mapa, é nada mais nada menos que Alexandre VI. Esse Papa ele nasceu na Espanha, da família Borgia, uma família italiana, mas ele era espanhol. Ele morreu em Roma, mas é espanhol. Ele aparece no Assassin's Creed do Renascimento. Esse cara aí, ele vai favorecer a Espanha. Ele vai simplesmente dividir o mundo entre dois reinos católicos, simplificando. Ele vai dar a parte amarelinha ali, que seria a parte do leste para Portugal. E a parte laranja, ele vai, não, desculpa, a parte amarela, ele vai basicamente dar para Portugal. E a parte laranja, ele vai dar para a Espanha. Ele vai dividir o mundo em duas partes por dois reinos católicos. Só que em 1493 ele faz a bula Intercetera, ou Coetera, ou Coetera, se você quiser falar. E Portugal fica sem nenhuma terra dentro do continente americano, ali do Novo Mundo, digamos assim. Então Portugal reclama e em Tordesilhas, em 1494, se não me engano, mês de junho de 1494, vão fazer o Tratado de Tordesilhas e Portugal ganha 370 léguas mais a oeste. Aí vai ter o que a gente se conhece da colônia brasileira de Portugal. Esse papo aí vai dividir o mundo e isso vai ter um peso. E aqui você tem, né, o século XV e XVI, basicamente, né, o XV é onde tem o Tratado de Tordesilhas. Você tem a caravela como um recurso grande, né, uma tecnologia avançada. Caravela feita em Portugal por volta de 1450, mais ou menos. Ela, no início, ela tinha 21 metros de comprimento por 7,5 de largura. Não era muito grande, porém tinha velas triangulares e quadradas que fazia com que você pudesse navegar pelo Mar Tenebroso, que na verdade é o Oceano Atlântico. E você dá a volta pela África, você chega, conquista então a zona produtora das especiarias, a zona produtora de ouro, de diamantes, na África principalmente. Você pode chegar na América, o caso do Colombo, em 12 de outubro de 1492. Ele queria chegar no Japão, na China, mas ele parte em linha reta da Espanha pelo Atlântico e vai descobrir aquilo que vai ser chamado de Novo Mundo e mais para frente de América, ou as Índias Ocidentais também, tá? São os nomes para você gravar. E aí está o mapa mundi mais ou menos atual.
não político, né? Mas aí as relações, tem até o nome dos descobridores, mas isso não importa muito para a gente nesse exato momento, para nós, né? E aqui você vai ter uma coisa também. Lembra que eu falei que o padre Alexandre VI ele dividiu o mundo entre dois reinos católicos. E uma das coisas da missão era você evangelizar as pessoas. Evangelizar no sentido de se tornar católicos, para que elas não se tornassem protestantes. Aí o Conde de Coligny é o cara que vai enviar a missão é, do Calvino, a missão francesa da França Antártida, e você tem lá a África, e que seria o Brasil ali, olha, certo? A França, Inglaterra e Holanda, que estavam virando potências, já eram potências mais ou menos comerciais, a Holanda principalmente, elas não fazem parte desse mundo dividido entre Espanha e Portugal. Então elas estavam fora da divisão do mundo. Por isso que, como Portugal não explorava a colônia brasileira, explorava mais aquela parte do Oceano Índico, a parte lá do Pacífico, eles vieram formar a França Antártida com a ideia de fazer algo novo aqui, correto? Porque eles estavam fora dessa divisão, eles eram contra essa divisão onde o Papa mandava e onde o catolicismo mandava. O calvinismo, como também o luteranismo, eles não obedecem ao Papa, são religiões cristãs que seguem o evangelho independentes, tá? E aqui então eu vou ler para vocês o, o velho Tupinambá, vai tomar mais um pouquinho de tempo de vocês. O Tupinambá é visto como selvagem, né? A forma como o branco vai ver o índio na representação, né? A cabeça lá no chão, tá vendo? A cabeça do inimigo. Então o velho Tupinambá fala: os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de buscar o seu arabutã. Uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós outros, Maír de Perós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muitas, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele o supunha, mas dela extraíamos tintas para tingir, tal qual o faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho imediatamente. Porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar, e um só deles compra todo o pau-brasil, com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera. Mas esse homem tão rico de que me falais não morre? Sim, disse eu, morre como os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo: e quando morrem, para quem fica o que deixam? Para seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que como vereis não era nenhum tolo. Agora vejo que vós outros mairs sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis, quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos, ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois de nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. Então, para encerrar isso aqui, perceba que o velho Tupinambá ele está criticando o capitalismo mercantilista de acumular riqueza e passar isso como herança para os descendentes, porque para eles a coleta do que a terra produz ou do que eles produzem, o que eles caçam e pescam já está o suficiente. Eles não se preocupam com o acúmulo, tá? Mas na visão dos franceses, eles são selvagens. Então, para encerrar aqui, né? Passando aqui, para vocês terem uma noção, nós vamos encerrar e agradeço então a todos vocês, né, por ter me acompanhado até aqui. Então, Jean de Lerry, encontro com o Índio Branco. Se inscrevam no meu canal e conheçam também o meu site, ok? Dê lá compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que isso também sirva
de aprendizado para vocês, né? Que ele tem uma contribuição. Ok? Muito obrigado e até a próxima aí.